Olá pessoal do podcast Revista Total Brasil. Este episódio é mais um daqueles em que vocês pediram que nós conversássemos com o máximo de pré-candidatos a prefeitos da região metropolitana do Recife. O convidado de hoje é especial porque nós pedimos que ele nos atendesse e prontamente tivemos o seu feedback, prontamente ele atendeu ao pedido do podcast da Revista Total Brasil. Estamos falando de Márcio Botelho, vice-prefeito de Olinda, uma das mais importantes cidades do Nordeste, vice-prefeito por duas vezes, por duas oportunidades, e que agora quer prestar serviço, está se pré-candidatando a ser prefeito da cidade depois de se preparar por esses 6 anos. Eu vou, antes disso de passar para o Márcio, conversar com Marcelo Mesquita, que foi quem listou aqui os nomes, os pré-candidatos, as pessoas que deveriam participar inicialmente. Marcelo, tem um aspecto que antes que você fale eu quero dizer, para recomendar aqui, referendar a responsabilidade do Márcio. Quando eu passei, quando o pedido chegou, eu errei e coloquei 14 de julho. Eu não vi, você não viu, o responsável pela relação não viu, mas o Márcio viu. Não, peraí, eu quero falar antes, eu quero falar em junho, não dá para me colocar em junho? Mal sabia você que era um erro nosso, Márcio. Mas nós corrigimos e temos o prazer de estar contigo aqui hoje. O que é que representa para nós, da Revista Total, trazer um jovem desse aqui, hoje muito mais preparado, muito mais completo para defender a bandeira de Olinda, Marcelo Mesquita? É Luiz Barbosa, Márcio Botelho, né, vice-presidente de Olinda e Prefeito. Você já... Eu quero abraçar. Desculpa, tem que começar de novo. Então bora. Não, é a mesma história, ele dá o corte, tá? Você... Como se eu tivesse lhe perguntado. O que é que significa para a Revista Total ter um jovem desse hoje muito mais preparado para defender eventualmente a Prefeitura de Olinda? Luiz Barbosa, Márcio Botelho, né, vice-prefeito de Olinda. Hoje a gente está muito feliz de receber aqui esse jovem, né, pré-candidato, potencial candidato a Olinda e quem sabe o futuro prefeito de Olinda. Márcio, é com você, mais um podcast da Revista Total Brasil. Ó, Márcio, esse nosso entusiasmo, porque do mesmo jeito, nós entrevistamos antes alguém de um instituto espetacular que referenda o social que a Revista Total Brasil defende. Nós defendemos renovação. Nós defendemos nomes diferentes, outsiders, sempre falamos isso aqui, para que Pernambuco retome as posições, não for falar só de Olinda, para que nosso estado retome posições que no passado ele foi representativo no Brasil. Então, a fé em jovens como você, como é o Dr. Celso lá no Cabo de Santo Agostinho, como outros que virão, é nossa parte do podcast da Revista Total Brasil. Então, suas iniciais apresentações, mas a minha é uma pergunta elementar. Quem é Márcio Botelho? Primeiramente, eu fico muito feliz, não é, pelo convite, não é, do meu nosso amigo, não é, Mesquita, não é, Marcelo Mesquita, seu também, do nosso amigo Luiz Barbosa, não é, por um podcast tão importante aqui no Brasil, que é o podcast Revista Total Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande estar representando nossa cidade, nossa querida Olinda. Olinda que a gente conhece, não é, é mundialmente conhecido. A gente não vai para o exterior, são duas cidades que a gente escuta falar. É Rio de Janeiro e Olinda. Perfeito. Olinda não só pelo seu carnaval, mas pela sua cultura, pela sua história de luta, de resiliência. Então Olinda é uma cidade muito importante, culturalmente e também pelo seu povo, né? Um povo que é acolhedor, um povo realmente que tem uma vontade de crescer junto com a cidade. Bom, Márcio, quando eu digo assim, quem é Márcio, não é que a gente não te conheça, mas a maioria das pessoas ainda não te conhece. E quando a gente recomenda, referenda, torce para que jovens como você, mas tão experimentados já, possam conduzir uma cidade como Olinda, diga para nós esse interesse, essa vocação, por que o olindense deve apostar nessa pré-campanha do Márcio Botelho? Primeiro, eu quero falar um pouco da minha história, da cidade de Olinda. Ótimo. Né? Nasci no Tricentenário, que é a única maternidade que a Olinda tem, é o Hospital do Tricentenário. Minha vida toda pautada na cidade de Olinda, né? Meu pai é funcionário público, né? Delegado de polícia, ele foi assassinado em Floresta em 1992 trabalhando, então a serviço do Estado. A minha mãe é dona de casa, né? Do lar,
sempre trabalhou dentro de casa, né, ajudando. Quando seu pai faleceu, ela assumiu. Ela assumiu o comando da família, Você né? tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos quando ele faleceu. Então, Dona Vera Botelho, né, eu vou mandar aqui um abraço para ela, uma guerreira, uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito. Criou 3 filhos, né? Eu, o mais velho, Alexandro, eu do meio e André. Todos 3 formados em direito, né? 2 advogados e um comissário de polícia. Então, mostra a força de Dona Vera, a luta que ela teve para criar 3 filhos, né, praticamente sozinha, sem a figura do pai. Então, sempre estudei em escola pública, estudei em escola pública em Olinda, estudei em escola pública em Recife também, e me formei em Direito, graças a Deus me formei em Direito. Hoje sou um advogado na área criminalista e também com especialidade na área previdenciária. Então, a gente vem trabalhando sempre na cidade de Olinda, a gente tem esse sentimento de pertencimento pela cidade de Olinda. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é uma Olinda abandonada, uma Olinda com falta de estrutura para atender os turistas, falta de estrutura para atender a população. E isso eu fico muito triste em ver a Olinda do jeito que está. Márcio, eu não tenho como me furtar essa pergunta, até porque quando nós anunciamos a sua vinda, este tipo de pergunta veio. Você foi vice-prefeito já no primeiro mandato do atual gestor, renovou, né, a vice-prefeitura de novo e agora vai se arvorar para uma candidatura daqui a pouco como prefeito de Olinda. Esse rompimento deu-se por quê? Na realidade, eu continuo vice-prefeito, eu não preciso sair do cargo para disputar a vaga na prefeitura de Olinda. Na realidade, eu respeito, né, a posição do prefeito, a escolha do prefeito, dele ter escolhido a outra pessoa para ser sucessor. Isso é normal, acontece na política, não é? O que acontece, o motivo do nosso rompimento foi ele não ter respeitado a minha vontade de ser candidato. Ele me propôs para eu ir para ser candidato em Paulista. Eu disse que Paulista não iria, que eu não tenho identidade com a cidade de Paulista. E queria continuar na cidade de Olinda, trabalhando, ajudando o meu povo, minha população, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu amo e tenho um respeito muito grande. E ele me falou que se eu fosse continuar com essa vontade de sair pré-candidato a prefeito da cidade, ia ter retaliações. E realmente teve. Ele foi tirando uma pessoa, depois tirou outra, foi tirando as pessoas ligadas a mim e na esperança que eu voltasse atrás da minha decisão. E como eu não voltei, firme em continuar com essa minha pré-candidatura na cidade de Olinda, ele foi retaliando. Então chegou o ponto de ele exonerar todos os meus cargos comissionados, né, do meu gabinete, que é um gabinete de direito que eu tenho, constituído por lei, e ele exonerou todos os cargos comissionados em novembro. Eu tive que entrar judicialmente, né, na justiça, na primeira vara da Fazenda Pública de Olinda, onde tive êxito, né, a juíza lá, ela me deu o ganho de causa. Ele, não satisfeito, recorreu ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça também me deu o ganho de causa. Ganhei no Tribunal de Justiça e mesmo assim ele não estando satisfeito, recorreu a Brasília, ao STJ. E no STJ também reconheceu o meu direito de indicar as pessoas no meu gabinete. E o engraçado, o interessante, é que o meu gabinete ele exonerou, nomeou novas pessoas e essas pessoas não deram um dia de serviço no meu gabinete. Nunca vi essas pessoas que foram relocadas para o meu gabinete. Graças a Deus, semana passada, sexta-feira passada, hoje faz uma semana, eu consegui nomear tomou posse todos os meus cargos comissionados do meu gabinete, que só são 12. É uma coisa tão pequena, é uma perseguição tão pessoal, que a gente tem muitos problemas na cidade, muitos desafios para enfrentar em Olinda, e o atual gestor fica me perseguindo ainda hoje por conta de perseguições políticas. Então, isso a gente não merece, a população não merece uma perseguição assim. A gente tem coisas mais importantes, né? Como saneamento, como educação, saúde, segurança, que a gente está muito carente de segurança na cidade de Olinda. Então, o gestor, infelizmente, tem essa vontade de me perseguir até hoje. Veja, algumas pessoas sabem disso, pessoas formadoras de opinião sabem disso e lamentam que a gestão se dedique a te perseguir ao invés de a trabalhar pela cidade. Olinda é, como você disse, reconhecidamente referência mundial. É um orgulho que o Pernambuco tem para o mundo.
Mas Olinda tem muitos problemas. Eu vou citar apenas 3 deles aqui, tá? Que já foram perguntas colocadas. Educação, que é a minha praia principal, saúde e segurança pública. Esses são, lamentavelmente, Marcelo Mesquita, 3 dos grandes problemas de Olinda. Como você, agora experiente, agora conhecedor do dia a dia de Olinda, como um gestor público, como você pretende lidar com isso? Como você deve em sendo prefeito, lembrando disso, consolidar esses problemas de Olinda? Realmente esses 3 pontos que você falou são pontos realmente cruciais em qualquer gestão de qualquer cidade. E em Olinda não é diferente. A gente tem uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande na educação, na saúde e na segurança pública. Eu vou começar com a educação. A gente tem hoje, não é, em média 18 creches, 68 colégios, né, que em cada um que você vai tem uma dificuldade diferente, tem um problema que você precisa sanar. É falta de estrutura, é falta de equipamentos, falta de kit escolar, que ainda as crianças não receberam. Ou seja, kit, o básico falta. Não é, o próprio fardamento das crianças estão em falta, né? Os ACS, os porteiros, os serviços gerais estão todos já estão ou saíram do colégio, estão de aviso prévio. A gente vê colégio de tempo integral que deveria ter o assistente de sala, que hoje não tem, mal tem um professor, muito menos o assistente de sala. Algumas escolas, né, que já foram anunciadas que ia ser 100% das escolas de Olinda climatizadas, infelizmente o quadro que a gente vê é outro. São as escolas que são climatizadas com os ar-condicionados quebrados. Mesmo assim, a gente paga o aluguel daquele ar-condicionado, são ar-condicionados alugados. Então, de vez da empresa trocar o ar-condicionado ou consertar, ele deixa quebrado por meses, anos, e a gente pagando como se o ar-condicionado tivesse consertado. Então, são problemas estruturais, problemas realmente de alimentação lá. Se você for pegar a alimentação da criança, não é? que recebe no colégio, e muitas vezes aquela alimentação é a única que a criança tem no dia. Não é? Às vezes eles vão para o colégio para se alimentar. E nem isso às vezes tem. Nem isso tem, e quando tem, de péssima qualidade. Então tem alguns vídeos aqui que a gente já está acionando o Ministério Público, a gente está vendo a necessidade de acionar outros órgãos de controle, porque realmente sai do bolso da gente, sai do bolso da população. Os impostos que a gente paga não são baratos, são impostos caros. Quem está me escutando sabe o aumento absurdo que houve no IPTU, o aumento absurdo que houve na taxa de limpeza pública, né, taxa de lixo. Mas isso não é correspondente ao serviço prestado. Não é correspondente. Por isso que a gente tem mais de 50% da população de Olinda não paga IPTU, porque não vê o serviço sendo executado. Então, a gente era para ter hoje quase mais de 400 mil habitantes. No último censo, diminuiu para 349 mil habitantes. Então, a gente teve 50 mil habitantes que saiu de Olinda. Sumiu da cidade. Por que isso? Porque a gente não tem uma qualidade de vida, a gente não investe na educação, na saúde, na mobilidade urbana. Então isso atrapalha muito as pessoas que querem se desenvolver e desenvolver economicamente o município. Bom, saúde, pontualmente, o que é que você sentiu nesse período que você ficou? E fica claro aí, né, principalmente nessa abordagem da educação, por que você optou por esse rompimento? Ao não concordar com as coisas que não foram feitas, ao não concordar com uma continuidade que lhe foi ofertada, ao romper com isso, você precisa agora propor outras ideias com a experiência que você teve. No tocante à saúde, o que é que você considera como está Olinda e como deve ficar? Isso. Interessante lembrar que eu fui presidente do comitê gestor da cidade durante 6 anos. Então, esse é um comitê que tem algumas secretarias, são 7 secretarias, né? Inclusive a vice-prefeitura também, eu era o presidente dessa comissão, e muitas vezes os pareceres técnicos nossos, dos secretários, da equipe técnica, que entregava o prefeito, ele não cumpria, ele não seguia, não é? Raramente ele seguia. Não respeitava os pareceres? Não respeitava os pareceres técnicos, onde eu era o presidente. Então, não sei se era uma questão de vaidade, uma questão não sei qual era o motivo de ele não aceitar os pareceres técnicos do comitê gestor. E um deles a gente apontava muito a saúde. Não é? A saúde em Olinda, ela hoje está na UTI.
É uma saúde que você vai no posto de saúde, você não encontra remédio, medicamentos, você não encontra médicos, você não encontra o posto de saúde, a policlínica com a condição para atender a população. De novo, a condição mínima. A mínima não temos na cidade de Olinda. Para você ter ideia, 68% a gente só tem 68% de área coberta no município de Olinda. Então, os outros 32% está descoberto. Pessoas que não são atendidas por nenhum tipo de serviço, nenhuma prestação de saúde pública, saúde nada. Pública, nada. Então, essas pessoas ficam realmente à mercê da própria sorte. Exames que a gente não consegue marcar. Se você precisar de uma especialidade hoje em Olinda, a gente não tem. A população não tem. Cardiologia, oftalmologia, dentista. A gente tem um serviço de dentista lá, de odontologia, mas quando tem um dentista, a cadeira está quebrada. Quando tem o dentista e a cadeira, o compressor está quebrado. Então, sempre tem uma desculpa para não atender a população. Então, isso eu fico muito triste em ver Olinda, a cidade que é uma cidade, como eu falei anteriormente, mundialmente referência. A gente chegou hoje no Alto da Sé. O Alto da Sé foi considerado o ponto mais visitado de Pernambuco, de passagem. O turista chega, passa em média 4 horas no Alto da Sé, compra, gasta em média R$89 e vai embora, vai para Porto de Galinhas, vai para outras cidades. Não fica na cidade de Olinda. A gente também não incentiva a rede hoteleira. A gente tem hotéis, a gente tem empreendimentos, né, em Olinda, a gente tem um charme muito grande, uma cultura, e realmente a gente não consegue atrair o turista. E quando o turista chega lá, ele não tem uma infraestrutura necessária para se manter na cidade. Eu quero pegar esse gancho aqui, eu lhe garanto que seria a minha próxima questão. Certo? Eu tenho um monte aqui, espero que dê tempo, Marcelo Mesquita, que o homem foi requisitado. Márcio, Pernambuco, por si só, é um estado com muitos atrativos turísticos. O turismo, ele sustenta economias de grandes países, dos mais importantes países do mundo, quando bem administrado, quando bem gerido. Não dá para entender uma cidade com potencial turístico de Olinda, cultural de Olinda. Eu não vou nem falar aqui de carnaval, dessas coisas, não é isso. Olinda, por si só, qualquer período do ano, Marcelo, ele é cultural, ele é turístico, ele é visual, certo? Eu morei em Manaus 26 anos, e as pessoas vinham para cá e me contavam coisas de Olinda que eu não conhecia. Eu era de Serra Talhada também, né? Se falasse do Bom Jesus eu saberia. Mas de Olinda eu não conhecia. Eu vim reconhecer quando voltei para Recife. Então, o que trabalho uma eventual gestão do Márcio Botelho vai fazer de maneira crescente, de maneira vigente e aparente, porque não adianta fazer trabalho às escuras. Foi investido tanto na orla, tanto na capacidade turística, isso não aparecer na economia do município. O que é que você pretende fazer nesse contexto? Na realidade, o que falta em Olinda, na questão turística, no cultural, é investimento. Né? Investimento que vem do próprio poder público. Olinda é um celeiro de cultura, é um celeiro de artistas, né? Brota do chão artistas, né? Pessoas, a gente exporta artistas para o mundo inteiro, do Brasil para o mundo. Né? A gente vê aí o nosso ícone Alceu Valença, mas para Alceu Valença, a gente está com inúmeros, não é, artistas que precisam de oportunidade. Eu conheço quase todos os sítios históricos do Brasil. Conheço alguns países também, o sítio histórico da Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, Chile. Então, onde eu vou, o país que eu vou, a cidade que eu vou, eu procuro visitar o sítio histórico para ver o que é que a gente pode fazer, trazer de lá para implementar a nossa cultura, né? Nossa cidade. Então a gente tem que fomentar mesmo a cultura. O carnaval, Olinda não só vive de carnaval. Passou o carnaval, a gente tem outros festivais que a gente pode criar. A Mimo, eu fico triste que ver a Mimo. A Mimo saiu de Olinda por falta de investimento, de incentivo àquele projeto. Eu conversando com a curadora, né, Lu Araújo, ela disse: Márcio, olha, eu vou sair daqui de Olinda porque realmente a prefeitura não ajuda um movimento, não é, um festival tão importante para a cultura como a Mimo. A Mimo, para vocês terem ideia, mostra de música internacional de Olinda.
O nome MIMA é Mostra Internacional de Música de Olinda. E não está em Olinda. Está em Paraty, está em Portugal, está em outros lugares. E não está menos em Olinda. Onde se originou. Onde se originou. Né? A gente tinha um festival muito importante lá, que era Olinda Arte em Toda Parte. Então era Olinda Arte em toda parte. Era um festival que deixava as galerias de arte, né, os bares, os restaurantes, realmente você deixava a cultura de Olinda viva. E você vê hoje que não prosperou porque veio de outra sigla partidária. Foi criado por um governo anterior. Então a atual gestão não aceita isso, que não parou, nem reinventou, e nem prosseguiu com o projeto. Nem incentivou. Então, simplesmente tirou isso aí. E o que a gente tem que fazer é chamar os artistas, conversar com os artistas, com as agremiações, com os blocos de carnavais, dar incentivo para o bloco de carnaval sair. Antigamente a gente saía com uma orquestra com 12 pessoas. Esse ano, a orquestra saiu com 4, 6 pessoas. Isso é um absurdo. Então, como é que você vai fazer um bloco de carnaval com 6 integrantes ou 4 integrantes? Então, isso é contra a cultura, isso é contra os princípios. Então, a gente tem proposta para Olinda para realmente incentivar o grande, o médio e o pequeno artista na cidade de Olinda. E daqui que apareçam outros aos seus aí, é isso? Daqui que apareçam outros aos seus. E aparece o incentivo Olinda, do município. Olinda tem que incentivar o artista realmente a ficar na cidade. Márcio Botelho, eu disse a você aqui que algumas perguntas eu ficaria porque a gente vai pensando com você aí, tá dando recurso pra gente, tá dando ferramenta, né? Eu conheço bem essa questão do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento da geração de emprego e renda. Quando eu cheguei em Manaus, em 1985, a Zona Franca estava dando os seus primeiros passos. Foi criada bem antes, mas os tentáculos para crescer ainda precisavam ser bem alimentados. E eu tive a oportunidade de ir para a SUFRAMA, que é a Superintendência Marcelo Mesquita da Zona Franca de Manaus. E sei muito bem, portanto, que tipo de incentivo deve se fazer, principalmente numa região abandonada como aquela. Mas eu não consigo entender como uma cidade com esse potencial de atrair, não só no turismo, de atrair investidores do segmento, e Olinda tem tanta carência. Então, a economia de Olinda poderia ser 3, 4, 5 vezes maior. Isso a gente discutiu antes. O que papel um novo gestor de Olinda deve fazer para a atração desses investidores e potencializar, portanto, com tantos recursos naturais que tem Olinda, esse setor, esse segmento? Sabemos bem que Olinda, a cidade de Olinda, a gente não tem um território tão grande para atrair grandes indústrias. Então, o papel do gestor é incentivar o setor de serviço, né, que é muito grande na cidade de Olinda. Esse incentivo, né, na questão de isenção de impostos, incentivo em qualificação do pessoal, porque não adianta vir uma empresa como e não ter esses atacadões, atacarejos que estão vindo para a cidade de Olinda, não é? E não ter pessoas qualificadas. Infelizmente, o que a gente vê é uma população que hoje precisa do serviço, mas não está qualificado. A gente tem que ter uma política de qualificação para essas pessoas. Não adianta só dar um emprego municipal. A gente tem um projeto de abrir uma agência municipal de emprego, porque a gente fazer esse banco de dados para as empresas, quando virem para a cidade, ele ter aquela pessoa, pré-cadastro, não é? E uma qualificação para aquelas pessoas que estão inscritas lá. Porque muitas vezes, não é, estão chegando grandes empresas, né? Inclusive eu tive participação efetiva em algumas empresas que hoje estão instaladas no município, como a Novo Atacarejo, como Mix Mateus, não é? A McDonald's, que ia sair da cidade novamente, não é? Numa reunião que a gente teve na minha sala, na vice-prefeitura, você conseguiu segurar o McDonald's. O próprio Boi Brasa, que é uma franquia Boi Brasa, né? A gente veio para Olinda, mas ele ia sair de Olinda pelas questões da pandemia. Mas eu conversando com o proprietário, ele deu esse crédito, voltou e disse, não, vamos abrir a loja em Olinda. E hoje, dentre os Boi Brasa, é a que mais vende em Pernambuco. Então, para a gente é uma satisfação. Olinda tem público para isso. Temos um shopping center
Quem diria que a Olinda ia ter um shopping center? Hoje temos um shopping, né? E um shopping bem equipado, um shopping grande, um shopping, não é, bem moderno. Então, a Olinda tem tudo para crescer. Falta investir, né? O próprio gestor, o gestor que vir para a cidade de Olinda, ele tem que ter uma cabeça diferenciada, uma cabeça jovem, uma cabeça voltada para a tecnologia. O desenvolvimento econômico, não é, em si, isso é muito importante para a cidade de Olinda. Veja, você abordou aí duas situações específicas em que você, vice-prefeito, precisou ir lá para convencer, senão seriam mais duas empresas que iriam embora. Essa capacidade de diálogo você acha importante para atrair, por exemplo, a rede hoteleira, por exemplo. Existe uma carência em Olinda muito grande, de grandes referências mundiais nesse setor. Então, você acredita, portanto, Márcio Botelho, que uma conversa, um bate-papo de uma autoridade como um prefeito, ou até como um vice que dê respaldo, isso ajuda para trazer, para manter grandes investidores? Com certeza. E se o prefeito tivesse me dado essa oportunidade, não é? Agora, depois que a gente interrompeu, ou antes também da gente ir lá e ir atrás dessas empresas, a gente tinha conseguido muita coisa. E teria ajudado a gestão dele. A gestão dele, não é? Não sei por qual o motivo, porque ele não deixa as pessoas crescerem dentro do município. Eu sou o vice-prefeito, eu tenho minha autonomia como vice-prefeito, mas infelizmente a caneta é uma caneta que não tem tinta. A tinta é do prefeito e quem assina é ele, a ordem parte do prefeito. Mas a gente respeita esse lado dele, esse lado que ele levou, né, para administrar a cidade de Olinda. Então, realmente, se der condição para os secretários, para o vice-prefeito, a gente consegue muita coisa para a cidade de Olinda. A rede hoteleira é um calo que a gente tem. A gente é muito próximo de Recife, as pessoas preferem se hospedar em Recife e visitar Olinda. A gente tem pousadas muito, muito boas, a gente tem hotel, mas a gente não tem incentivo para essas pessoas, para esses comerciantes, para esses empresários que querem investir na cidade de Olinda. Um incentivo fiscal, um incentivo de melhoria na segurança, mobilidade urbana, a gente é muito, muito carente também. Então, o empresário ele vem e se instala no município quando ele tem algum benefício. Né? Qual o benefício que a Olinda iria dar para essa rede hoteleira? Fomentar a rede hoteleira do município. Olha, tem uma frase do Peter Drucker, que é um escritor, que foi um grande gestor, foi um grande CEO de empresas americanas, que eu não sei exatamente se é isso, o Rodrigo Gazzali depois ajuda aí a colocar nos créditos, mas ele diz o seguinte: o líder que não consegue enxergar e utilizar o potencial dos seus liderados, ele tende a fracassar. O líder que tem medo de sombra, ele tende a fracassar. Então, como é que eu enxergo, traduzindo isso aí, Marcelo Mesquita, do Peter Drucker? Que você deve até achar bom esse tipo de perseguição, essa coisa de não dar espaço para você crescer. Porque certamente alguém te enxerga como um potencial, como alguém que pode fazer muito diferente no município de Olinda. Então, a própria ousadia do rompimento, porque seria cômodo você ter o apoio, a carga total da prefeitura para tentar ser prefeito de Paulista. Mas quando você diz, não, eu não quero ser prefeito de qualquer lugar. Eu quero ficar na minha cidade. O meu desejo, o meu projeto é ser prefeito de Olinda. Isso você ganha nossa admiração. E por que eu fiz essa ponte, Marcelo? Marcelo Mesquita tem um projeto, Márcio Botelho, de 20 anos, de uma revista em que ele insistiu muito até que ela conseguisse se pagar. Ele teve que vender coisas, ajuda de amigos, mas ele insistiu. Está aí insistindo. Marcelo tem gente dos 20 anos que trabalha com ele, com 12, com 15, manteve essas pessoas próximas. E quando ele me chamou para cá, ele disse: Luiz, eu preciso de alguém com experiência que seja melhor do que eu em algumas coisas e eu melhor do que essa pessoa noutras. E eu posso dizer, no lado inteligência emocional, ele me dá de banho. Na minha inteligência conceitual de comunicação, eu sou melhor que ele porque eu fui buscar isso. Mas na hora que colocar, vamos nos relacionar, vamos colocar Márcio Botelho, prefeito de Olinda.
preciso contratar alguém que vá buscar empresas fora. É Marcelo Mesquita, não sou eu. Tem muito mais conhecimento. Então, esse meu parâmetro para vocês dois é para dizer a você, se estão te boicotando, se estão inibindo o seu potencial, é porque você tem muito a dar por Olinda. Concorda, Marcelo? Concordo, Luiz. Márcio eu conheço há 20 anos, desde o começo da revista. Nós temos um dos diretores que hoje está na Europa, Cícero e Patrícia, que é amigo pessoal de Márcio. E desde o primeiro ou segundo ano da revista a gente já tem parcerias. E eu vejo em Márcio um grande potencial. Tudo que você falou eu também enxergo em Márcio. Eu creio que existe uma possibilidade muito grande de Márcio se tornar o próximo prefeito de Olinda. Certo. Não é? E o tempo dirá, né? Mas assim, eu fico muito feliz de você estar aqui conosco, né? Conto com a Revista Total é imparcial, mas assim, Márcio é nosso amigo pessoal e eu torço muito por você, Márcio. Torço de verdade. Maravilha. Márcio, o tema é inclusão. Olinda está fazendo o que deveria pelas pessoas que precisam, pelas pessoas com algum tipo de deficiência? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a gente, na cidade, a gente é órfão, né? Carente de políticas públicas para inclusão. A gente tem em Olinda hoje só 2 núcleos de inclusão, que é um em Peixinhos e o outro em Rio Doce, que não atende a necessidade das pessoas que precisam, né? Os PCDs, as pessoas que precisam de atendimento especializado. Quantos seriam necessários? Na realidade, a gente precisava basicamente de uns 10, porque a gente tem 10 RPAs. Tem 20% então da demanda necessária. Mínima necessária. Mínima necessária. Tem 10 RPAs. Certo. Então, em cada RPA, a gente colocaria um centro desse. Mas um centro realmente que desse condição para a pessoa, não é, fazer seu tratamento lá. Hoje que a gente vê lá, a gente precisa de Psicanalista? Não, pedagogo, não. Psicopedagogo. Psicopedagogo, não. Calma, dá pra cortar aí, não dá? Não, vamos tomar água aqui, não vamos cortar nada. A gente vai aqui. Eu gaguejei agora há pouco, porque. Vamos lá, passe. É o neuropediatra, a gente precisa do neuropediatra, a gente precisa do nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. E hoje que a gente vê nos centros da cidade, são 2, a gente só tem o nutricionista e o fisioterapeuta, que isso não atende a demanda da população. E hoje você marca uma consulta hoje, você consegue uma consulta daqui a um mês e meio. Como na realidade essas crianças, esses adolescentes precisam de atendimento 2 vezes por semana, né, dessas especialidades. Então hoje a Olinda, não é, finge que atende e as pessoas ficam, né, realmente com a necessidade imensa do serviço. Então, o que a gente precisa hoje é ampliar esses serviços na cidade de Olinda. A gente precisa colocar nas RPAs, a gente precisa qualificar as pessoas lá, os profissionais, a gente precisa colocar profissionais qualificados para o atendimento dessa população que é bastante carente, bastante necessitada dos serviços públicos da cidade de Olinda. Bom, Márcio, no tocante à inclusão, Olinda está fazendo o que deveria, está contemplando todas as necessidades dos seus deficientes, das pessoas que têm algum tipo de deficiência? Não tá. A gente hoje, como eu falei anteriormente, a gente está muito carente de serviços públicos, né, prestados na cidade de Olinda. Principalmente voltado aos PCDs, as pessoas portadoras de deficiência. Tem alguns projetos lá particulares, né, como a escolinha de bodyboard, da nossa amiga Jane, é uma guerreira que de 15 em 15 dias ela dá aula de surf, né, de bodyboard na praia de Zé Pequeno, a única praia urbana de Pernambuco que você pode ter surf, né, que não tem ataque de tubarão. Então Zé Pequeno, de 15 em 15 dias ela faz esse projeto bastante interessante. E o município ele tem que incentivar. Infelizmente a gente vê que esses grupos que se formam, essas pessoas que têm essa vocação ficam desamparados pelo poder público. Então o próximo gestor tem que realmente dar uma atenção especial a essa questão. A gente sabe que a gestão participativa ela é muito difícil, né? Se não, por exemplo, no seu caso, não tem uma relação de participação com o vice. Imagine com a população, com os cidadãos que poderiam ajudar a transformar a cidade. Numa eventual gestão sua, como seria essa relação?
Então, primeiro a gente tem que ir para as ruas, né? Olhar olho no olho, conversar com a população. A política foi feita de diálogo. Diálogo, escutas qualificadas, fazer as plenárias, escutar o que, é que a população está precisando. Em cada bairro, para você ter ideia, Olinda tem 32 bairros e uma zona rural. A gente tem morros, a gente tem área de alagados, a gente tem orla, a gente tem tudo que uma cidade grande precisa ter numa cidade de um território muito pequeno, 42 quilômetros quadrados. Então, hoje a gente tem a sexta maior densidade demográfica do Brasil, a primeira de Pernambuco. Então, Olinda não é só o sítio histórico, não é só a orla, não é só aquela área ali da Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Atlântico. Não, Olinda tem morros, tem alagados, tem Alto da Conquista, tem Alto Sol Nascente, tem Águas Compridas. Então, são regiões muito populosas que dependem... E todas devem ser contempladas numa conversa ao pé do ouvido, né, Marcelo Mesquita, pelo um novo gestor, por um gestor que queira mudar a realidade, é isso? Isso, claro. Caixa d'água, a gente vê lá a caixa d'água, Alto Sucupira. Caixa d'água pensou em chover, já está alagado. Então tem que ter políticas públicas para atender essa população também. Então Olinda, ele não se limita a só aquele centro lá. A gente tem muitas áreas de risco também, morros, né? As pessoas que moram em morros, não é porque eles querem, não. É porque eles não têm condições de morar em outro local. Porque a gente fica preocupado, graças a Deus, a quadra chuvosa esse ano está acabando. Mas a previsão é que a chuva ia vir muito forte. E se a chuva viesse realmente como a PAC tinha previsto, a gente ia ter um problema muito grande, porque Olinda não está preparado. A gente não tem limpeza de canais, a gente não tem limpeza de galerias, a gente não tem limpeza de a rede de esgoto. Então é muito precário isso. Então choveu, Olinda alaga. Então a preocupação do próximo gestor é de olhar com carinho, olhar com atenção a micro e macro drenagem do município. Se o próximo gestor for Márcio Botelho, a gente já pensou algumas coisas separadas, Marcelo falou, você falou, mas essa pergunta ela é mais direcionada, mais objetiva. Que ações, que atividades, que tipo de planejamento esse gestor Márcio Botelho fará para o desenvolvimento econômico de Olinda, para potencializar isso e tirar certa dependência dos governos estadual e federal? Primeiro, incentivar o empreendedorismo na cidade, né? Qualificar e incentivar. Porque é uma cidade que não investe no empreendedorismo, ela está fadada ao fracasso. Não é? A gente vê a tecnologia avançando, a gente vê a internet, a gente vê, não é, as mídias sociais. Então, Olinda ela é um segundo polo tecnológico de Pernambuco. Tem o Porto Digital, que é em Recife. Que é uma referência nacional. E o segundo braço do Porto Digital é Olinda. Olinda a gente tem centros tecnológicos lá que, se forem investidos, se for fomentados, a gente consegue chegar muito longe. A gente tem um projeto lá que é muito bacana, chama-se o OCA. Né? Como? O OCA. OCA. É de Kleber Dantas, que fica ali na rua 13 de Maio, que é um centro lá que você vê que é um braço é um braço do Porto Digital e tem que ser incentivado. A gente tem que realmente olhar para Olinda como uma cidade tecnológica, colocar Olinda, não é, Wi-Fi no sítio histórico que não tem. A gente vê a precariedade da iluminação, a gente vê a precariedade da segurança no próprio sítio histórico, onde foi considerado o ponto mais visitado de Pernambuco, de passagem. O turista chega lá, passa em média 4 horas, gasta um ticket médio de R$ 89,00 e vai embora. Vai para Porto de Galinhas gastar lá fortunas. Não deixa no município, porque a gente não tem também uma rede hoteleira qualificada para segurar o nosso turista. Não é? Temos lajes pousadas, mas infelizmente a prefeitura não investe no turismo. Incentiva. Eu fico triste quando eu vejo a temporada de navios. Quando chega em Pernambuco, chega aqui no Porto Recife, vai para Olinda, não tem uma orquestra de frevo, não tem um boneco gigante, não tem um receptivo, não é? A gente também tem um projeto de requalificar aqueles condutores nativos, né, que são os guias turísticos da cidade de Olinda, colocar lá no parque... Não, a gente quem tem esse projeto? Se a gente for eleito... O novo gestor. Governo, exato. Para pontuar, porque esse eu não vi agora, não, então por isso que eu perguntei. Não tem nem mais tempo, né, dele fazer então, isso. O novo gestor, que pode ser você, também tem essa ideia. Essa ideia de colocar lá na Praça do Carmo um centro turístico, né, para colocar, Perfeito. amparar essas pessoas, os condutores, né, nativos, né, que são os guias turísticos, colocar lá com uma sala,
com ar-condicionado, com café, com banheiros limpos, não é? Perfeito. Com trade turístico Dando lá dentro. dignidade àquele trabalho importante que eles Muito fazem. importante deixar lá, é muito importante o trabalho que eles fazem, né? Eles levam o turista para conhecer a cidade. Então isso é uma responsabilidade muito grande. E qualificar eles, não é? Da maneira que seja possível. Perfeito. Márcio, eu ia fazer uma pergunta antes, mas você aí vai me dando subsídio, né? Vai me dando base. Nós temos aqui, e isso é um levantamento da revista Total Brasil, uma contribuição acentuada e preocupante dos jovens na violência, no conjunto da violência pública. Né? Que trabalhos especiais direcionados para os jovens você fará ou você faria enquanto gestor? Realmente a gente vê Olinda, ele hoje tá virando aquele centro da cidade, a entrada da cidade de Olinda tá virando um verdadeiro Cracolândia, não é? A gente vê pessoas ali, não é, sem perspectiva de vida. Péssimo cartão postal. Péssimo cartão postal, a cidade, principalmente o sítio histórico, está sendo saqueado, né, por algumas pessoas, pequenos furtos, a insegurança está muito grande. Então a gente tem que realmente incentivar, tirar essa garotada, tirar os jovens, os adolescentes e os adultos também dessa vida, né, dessa vida da criminalidade. Mas para isso a gente tem que dar condição, a gente tem que ter uma boa educação, a gente tem que ter uma boa saúde, a gente tem que dar condição de trabalho, uma requalificação, né, na área profissional, tirar da informalidade, colocar na formalidade. Então, incentivar essas crianças, esses jovens, né, esses adultos a entrar no mercado de trabalho. Porque isso é que vai dar dignidade e tirar ele dessa vida de violência, dessa vida de drogas, dessa vida que eles realmente, se tiver uma oportunidade, eu acredito que muitos ali querem sair. A gente percebe que quase todas as suas respostas, elas têm um funil para o desenvolvimento econômico de Olinda. Isso é uma preocupação latente, preponderante do Márcio Botelho? Muito grande. Né? Há pouco tempo, eu lá em Diamantina, Minas Gerais, conversando com o prefeito de Gramado. Ele disse, Márcio, se você quiser, eu lhe ajudo. Era um encontro lá? É um encontro, foi certo. Um encontro de cidades históricas. Né? Certo. E ele disse, Márcio, Olinda tem tudo para dar certo. Eu sou prefeito, né? A família dele foi passando a família sempre lá comandando a cidade de Gramado, né? E você vê Gramado, desenvolvimento turístico muito grande, desenvolvimento econômico. Então eles investem muito no turismo. E investindo no turismo, você está desenvolvendo a economia do município. Perfeito. Olinda tem uma vocação muito grande para o turismo. Né? Mas infelizmente as gestões que passaram e a gestão que está não olharam, não atentaram para esse ouro, essa cereja do bolo que a gente tem, que é o turismo. A gente tem um povo educado, a gente tem uma história belíssima da cidade, Olinda, com a sua história de luta, de resiliência. O primeiro Senado do Brasil, a primeira Câmara Legislativa do Brasil está em Olinda, né? A Casa Bernardo Vieira de Melo. A gente tem um palácio lá, o Palácio dos Governadores, que é de 1600. Então a gente tem uma história, a gente tem a história dos holandeses que invadiram Olinda, né? A Olinda foi totalmente queimada por conta dos holandeses, quando os portugueses retomaram o poder. Então Olinda tem uma história de guerra, de resiliência, uma história de luta e uma história de um povo guerreiro. Marcelo, olha o que me chama a atenção no Márcio Botelho. Márcio, ele vice-prefeito por 6 anos já. Já estou no 8º ano. 7 anos e meio. 7 anos e meio. 7 anos e meio. Ah, é? Então eu estou péssimo de geografia, não tá vendo? Então, por quase 8 anos, certo? Poderia ter seguido aí orientações com investimentos para ser prefeito de outra cidade, não quer. Se o negócio dele é Olinda. Já dialoga, já conseguiu convencer empresas que iriam embora a ficarem na cidade e continuarem gerando empregos, e uma delas hoje se sobressai na rede de franquias, certo? Comi muito lá no Boi Brasa, esse barrigão meu não é só de lá não, é de outros lugares também, mas lá é muito bom. E acabou de dizer que conhece outras cidades com o mesmo perfil turístico de Olinda, para entender como é a dinâmica delas e para implementar aqui. É importante para você, portanto, que um gestor, ele viaje, ele se antene, ele esteja atualizado com as tendências e, por conseguinte, não tenha receio de usar o melhor que outras cidades aplicam em Olinda? Isso é fundamental. Fundamental a gente
conhecer outras culturas, outras realidades, porque a gente vai extrair o que é de melhor de lá para a nossa cidade. Claro, não é feio a gente copiar o que é bom. Feio a gente deixar do jeito que está. A cidade abandonada, a cidade não é totalmente à mercê da criminalidade. A gente tem que trazer o que é de bom. Não é? Como eu falei, eu conheço a maioria dos sítios históricos do Brasil. Né? A gente vai em Goiás Velho, vê lá toda a fiação embutida, a gente vê a iluminação cênica, a gente vê um cuidado com a cidade, o morador lá, ele tem o direito de estacionar o seu carro dentro da cidade, mas ele tem um controle muito grande para caminhão subir. Então, a gente vê que realmente a gente se extrair o que é de bom das outras cidades, a gente consegue desenvolver a cidade que a gente mora. E a Olinda precisa disso. A Olinda precisa de um olhar diferente. O gestor ele não pode olhar só para dentro da caixinha, não. Ele tem que expandir, ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar, né, para o futuro. E a Olinda está precisando disso, de uma injeção de tecnologia, uma injeção de modernidade. A gente precisa disso. A Olinda corre nas minhas veias. Eu nasci no Hospital do Tricentenário. Minha primeira casa foi na Avenida Presidente Kennedy. Fui batizado na Igreja de São Pedro, que está há quase 8 anos fechada, por falta de investimento. Né? Houve uma licitação, a prefeitura licitou junto com o IFAM, só que o dinheiro não deu para... O orçamento, né, foi pelo ralo. Hoje falta ainda fazer muita coisa naquela igreja. Então, o cartão postal da nossa cidade, que é uma igreja, não é independente de religião, é um patrimônio histórico que está ali encravado no centro da cidade e está abandonado por quase 8 anos. Hoje eu encontrei o Monsenhor Maurício Diniz e a gente estava discutindo exatamente isso, né? O abandono da igreja de São Pedro há quase 8 anos lá e não recebe turista, não celebra missas, não tem um movimento natural que era para ter ali naquela região, porque a prefeitura não teve a capacidade de concluir a obra. Márcio, você demonstra muita, como disse o Marcelo ainda há pouco, muita capacidade, muito preparo. E eu espero que essa capacidade e esse preparo sejam reconhecidos pelos olindenses e que você possa, portanto, praticá-los, né? Exercitá-los. Mas estamos chegando já, esse é um preparo aqui para a gente chegar à conclusão do nosso horário, porque senão tem que pagar caro aqui no espaço, né, Marcelo? Mas eu quero um compromisso seu. Isso aqui ele não me pediu, não. Surgiu agora. Que você venha, tão logo você seja candidato, sou candidato, que você venha. Tá? Posso contar com isso? Pode contar. Pronto. Em assumindo esse compromisso, a gente sabe que as forças políticas, principalmente quem está na gestão, elas são muito grandes. O poder financeiro da gestão ele é muito grande, ele é muito competitivo, certo? Nem sempre saudável, mas muito competitivo. O prefeito, lá, pelo que a gente lê e vê, fez outra opção de nome, de continuidade do que ele está fazendo. Você acredita que, havendo continuidade, haverá algum tipo de mudança comportamental, desenvolvimentista, como você tanto bate o martelo em Olinda? Eu acredito que a pessoa que o prefeito escolheu para ser a sua sucessora, não é? Que ele já anunciou, eu acredito que vai ser uma continuidade do governo dele. Então as pessoas vão ter a opção de ou voltar o que era antes, com as pessoas que já governaram, o grupo político que já governou a cidade de Olinda. E a deixou perdendo quase 50 mil habitantes que correram porque a coisa não desenvolve, foi isso? Ou continuar como está, seguir a gestão como está, se as pessoas realmente entenderem que a Olinda está bem, a Olinda está no caminho certo, ou mudar. Ou mudar, não é? Com pessoas novas, pessoas que tenham um olhar diferente para a cidade de Olinda. Então tem essas 3 opções. Ou retroage, ou permanece, ou avança. Então, você é do retroagir, do permanecer ou do avançar? Do avançar sempre. Sempre avançar. É isso que o olindense pode esperar do Márcio Botelho? Isso que pode esperar. Márcio, o que é que combina com o Márcio Botelho a frase manda quem pode, obedece quem tem juízo? Olha, na sua gestão, é assim? Não. A gestão de Márcio Botelho será manda quem pode,
e faz o que é certo. Faz o que é certo. Ou seja, o que os gestores normalmente pregam e defendem do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não tem nada a ver com a sua gestão. Não, porque isso é uma forma de Ditatorial. ditatorial. E a gente, Olinda, não merece mais isso. Olinda merece ser uma Ouvir. cidade livre, uma cidade que as pessoas tenham as suas vontades, tenham os seus desejos, que sigam em frente, que se desenvolvam junto com a cidade. Esse negócio de retaliação, e eu vou lhe falar uma coisa muito importante. Hoje, na cidade de Olinda, não é, na gestão, qualquer funcionário que não seja cargo efetivo, ou seja contrato, ou cargo comissionado, hoje não pode curtir uma foto minha em redes sociais, se curtir é exonerado. Hoje você não pode tirar uma foto comigo, se tirar é exonerado. Que lamentável. Então é lamentável esse tipo de perseguição. Então é isso que a gente não quer para a cidade de Olinda. A gente quer uma cidade livre, a gente quer uma cidade que as pessoas possam se desenvolver politicamente, socialmente, economicamente. Propor ideias. Propor ideias, não na base do chicote. Não é assim, a gente não está mais numa ditadura. Então essas pessoas que fazem isso é porque tem medo da concorrência, né? Jogam pedra na árvore que dá fruto. Não vão jogar em pedra em árvore que não dá fruto. Então esse medo, essa perseguição grande, não é? Isso só me fortalece, porque eu sei que isso aí está incomodando alguém. Sei que as pessoas sabem que o potencial que a gente tem para desenvolver a cidade de Olinda é muito grande. Então Perfeito. isso deixa as pessoas, né, temerosas e com medo. Mas As pessoas que não têm boa liderança, que não querem o melhor para a cidade. eu falo Porque quem quer, para não nominar, sim, né? Mas a gente sabe de quem eu estou falando, a gente sabe da gestão que eu estou falando. Então, infelizmente, essas pessoas, não é, agem com o chicote na mão. tem o retrocesso. O retrocesso não é assim. Olinda não merece isso. Olinda merece realmente um gestor que tenha um compromisso com a cidade. Marcelo Mesquita, chegando à nossa parte aqui que você vai concluir, mas antes de concluir, vou usar o seu conhecimento. A Revista Total Brasil está em todos os estados do Brasil. Você conhece a grande maioria, a esmagadora maioria dos gestores públicos. E as cidades que mais tiveram proeminência, que mais se desenvolveram economicamente, que mais se destacaram no Brasil, tiveram gestores que pensavam no passado ou que pensavam no presente e no futuro. Você acha, portanto, que a forma que o Márcio está apontando, o Márcio Botelho está dizendo que ele quer pensar o presente apontando para o futuro, é a forma correta de gerir uma cidade do tamanho de Olinda, do tamanho de Jabotão, do tamanho do Cabo? Com certeza, Luiz. A proposta do Márcio é a ideal, né? Olhar no futuro, até porque controlando o ego, delegar poderes, não é? Se municipar de princípios, né? E se você é um cabo honesto, sério. Então, realmente, e no Brasil você vê Bauru com aquela moça Sueli, né? Sim. Sueli Bauru, o próprio prefeito Gramado, Maricá agora no Rio de Janeiro, Maringá no Paraná, são cidades que estão entre as 20 mais bem administradas do Brasil. E são prefeitos que a primeira coisa que ele faz modernizado e controlar o seu ego, não é? Trabalhar o social, colocar os princípios acima das personalidades, acima da nossa personalidade de ser humano. Então botar o princípio ético, moral e social. Então você, Márcio, não é de corpo presente, mas eu lhe conheço há uns 20 anos. Sou imparcial, mas eu fico muito feliz até dizer isso. Você está preparado para governar uma cidade feito Olinda. Transformar e fazer as mudanças ideais que a população precisa e querem. Entendeu? Márcio, bom, ele já assumiu o compromisso aqui. Rodrigão, anota aí, tá? Que quando ele for declarado candidato, nós gostaríamos aí sim, porque aí, eu gosto de mostrar, porque a gente fica pulando perguntas porque você não é candidato ainda. Então eu fiz 3 daqui só, o resto você me deu munição. Então, enquanto candidato, você voltará. Então, o que eu deixei de te perguntar, de abordar, o que deixamos de enfatizar, fique à vontade nessa conclusão. Eu repito, o dono desse espaço é você, convidado, e a gente sabe disso, eu e o Marcelo. Fique à vontade, até para corrigir o que eventualmente eu tenha dito, fique à vontade, depois eu concluo. Primeiro eu queria agradecer, né, as palavras de Marcelo Mesquita, né, um amigo querido, né,
nosso amigo Cícero, que está na Europa, lá com a filha Yasminha. Conheci Yasminha há muitos anos também. Conheci ela pequenininha, né? Hoje está uma moçona, já casou lá, tá lá a Patrícia também. Então são pessoas do bem, pessoas que a gente quer do nosso lado, né? As pessoas que nos fazem bem, né? Agradecer também ao nosso amigo Luiz Barbosa, né? Por essa entrevista, né? Bastante preparado. A primeira, né? De muitas que vão vir por aí. Contigo. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito de Olinda, né? Firme e forte na cidade de Olinda, não é? Quero agradecer aqui também ao nosso amigo deputado federal, né? Eduardo da Fonte, que está lhe dando essa oportunidade. A oportunidade bem lembrado, de concorrer, muito bem lembrado. Não é? Eduardo da Fonte, que hoje ele é conhecido como Dudu da Fonte, né? Perfeito. Ele investe muito na questão de saúde. É o único deputado federal que investiu em 77 anos de Hospital do Câncer, mais do que todos os deputados federais juntos, né, investiram, né, e aportou recursos para aquela instituição. Então também o filho dele, não é, que é Lula da Fonte, não é um menino que está aí, ó, despontando, preparadíssimo. E eu acredito são amigos do potencial novo prefeito de Olinda, são amigos que vão apoiar também lá? Apoiar a gente, claro, né? Dudu da Fonte, ele é o presidente estadual do PP e eu sou o presidente municipal em Olinda. Então, quero deixar um abraço aqui para os dois, né? A confiança que ele depositou em mim, depositou no nosso grupo. E se Deus quiser, esse grupo que a gente está formando, esse grupo que a gente está montando na cidade de Olinda vai ser vencedor, né? De um projeto muito grande, que é governar a cidade de Olinda. Dona Vera, é? Dona Vera Botelho. Bom, nada mais, ainda já até porque você vai voltar. Tem mais alguma coisa antes que eu conclua? Não, eu quero agradecer, né, a equipe, né, que vocês têm. Você trouxe aqui um time bom. Muito grande aqui, gostei da estrutura de vocês, né? Agradecer ao podcast Revista Total Brasil, que é um podcast bastante, não é, visualizado no Brasil inteiro, né? Eu vou em Brasília e encontro o Mesquita lá, não é, articulando. Eu chego aqui também nas maiores reuniões, nas reuniões mais importantes para o Estado, ele está presente. Então, é uma figura que realmente ele contribui muito para a política pernambucana. Muito presente. Bom, pessoal, vocês perceberam que a gente até se envolveu um pouco mais hoje, Marcelo quebrou até o protocolo, mas isso faz parte do projeto podcast Revista Total Brasil. Nós, de fato, tanto quando falamos com o Cícero Alves acerca do instituto dele, quando agora estamos concluindo com o Márcio Botelho, que é um potencialíssimo pré-candidato à Prefeitura de Olinda, um jovem em que nós devemos apostar nesse tipo de perfil. Eu tenho falado uma palavra que é outsider. O Márcio é um deles. É uma dessas pessoas que certamente tem muito a contribuir com uma cidade tão rica, tão importante, não para Pernambuco, para o Brasil. Quando ela passa na condição de referência mundial, de patrimônio histórico da humanidade, ela é importante para o mundo. Então nós precisamos, de fato, apostar, ancorar, dar vez a quem pode fazer diferente, a quem pode fazer diferente do que já foi feito até agora. E esse é o propósito da revista Total Brasil. Não é o Márcio, qualquer pessoa que tenha o perfil que tem o Márcio Botelho. Nós vamos apostar. Então, como disse ele ainda há pouco, com muita felicidade, se você está feliz com o que está acontecendo com você e com sua família, mantenha. Se você não está feliz com o que acontece com sua família ao longo desses últimos 20 anos, mude. Se você quer mudar com alguém que vai se aventurar, ou com alguém que já fez e agora vem com história, agora eu sou diferente, não vai dar certo. Então mude para quem já tem conhecimento de causa, para quem sabe os propósitos e para quem não aceita essa história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso está ultrapassado. A nova gestão, a nova dinâmica que nós merecemos é de gente que nos ouça, gente decente, gente honesta, que use o dinheiro público nas questões que devem ser usadas. Mas principalmente, gente que pensa em desenvolver economicamente o município, gerando emprego e renda a partir do jovem, como acabou de pontuar aqui Márcio Botelho, pré-candidato à Prefeitura de Olinda. E nós, do podcast Revista Total Brasil, só temos que te agradecer.
né? Márcio nos elogiou aqui porque viu as visualizações, Marcelo recebe muitas ligações, eu tenho recebido muitos contatos. Continuem sugerindo pautas, continuem nos apoiando, porque o nosso propósito é ajudar quem quer ajudar Olinda, quem quer ajudar Jaboatão, quem quer ajudar Pernambuco. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio.